Fala galera, David, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Como sempre, aqui agradecimento e um abraço muito especial para toda essa galera que é membro do nosso canal, porque nessa aula nós vamos falar sobre o Binary Search. Então, é uma outra forma que nós temos de fazer busca, né, em uma coleção, ou na verdade array, que também funciona para arrays. E a diferença, basicamente, do Binary Search, por exemplo, do Index Of que nós já vimos, é que o Binary Search ele retorna para você, por exemplo, a posição que você deveria inserir esse elemento, caso ele não exista. Então, primeiramente, vamos criar aqui um Binary Search teste 01 e eu vou explicar para vocês como é que funciona. Então, nós vamos precisar de uma lista. Vou criar uma lista de inteiros porque vai ser um pouco mais fácil de explicar como é que funciona. Então, cria uma lista, importa a lista aqui, não sei porque que ele não está importando, Alt Enter, import list. Legal, vamos fazer o seguinte, vamos adicionar aqui números.add. Vamos adicionar aqui, vamos ver, 2. Temos 2, 0, 4 e 3. Bom, então vamos lá. Binary Search. Binary Search vai fazer uma busca na lista que nós passarmos e ele vai retornar para a gente o índice caso ele encontre o que nós estamos procurando, ou caso ele não encontre, ele vai retornar algo seguindo essa regrinha aqui. Menos ponto de inserção menos 1. Eu já vou explicar por que ele tem essa formulazinha matemática para funcionar. Vamos ver primeiro como é que funciona. Como ele vai te dar a posição que você deve inserir o elemento caso o elemento não exista, existe uma regrinha e o collections.binarySearch ele fala dessa regrinha se você ler a documentação. Ou era para ele falar sobre essa regrinha se você ler a documentação. Você precisa que a sua lista seja ordenada, né? Você pode ter a ordem definida pelas classes wrappers, por exemplo, ou você, caso tenha definido um comparator, você precisa passar esse comparator também. Então você tem que passar obrigatoriamente, né, uma lista que já esteja ordenada, senão o resultado não pode ser confiado, né, undefined. Como nossa lista aqui não está ordenada, nós precisamos, antes de usar o binary search, utilizar collections.sort e eu vou passar números. Legal, agora eu vou fazer o nosso binary search. Digamos que eu quero encontrar o valor 2. Deixa eu dar aqui um salt. Então, o binary search ele precisa da nossa lista, números, vírgula. Então, eu quero achar a chave 2. Você pode ver essa chave aqui, ele já está pegando que é um inteiro, por causa do tipo da nossa lista. Números, e eu quero achar a posição 2. Legal. Ctrl Shift F10. Então, como você pode ver, ele achou a posição, e a gente pode até escrever aqui para ficar melhor. Nós temos o índice, então esse aqui é o índice. Nós temos o índice 0, 1, 2, 3. E aqui nós temos os valores. Nós temos o 0, 2, 3, 4. Bom, como você pode ver, o índice 2 está na posição 1. E se eu tivesse que, por exemplo, achar o valor 1? Ctrl Shift F10, o valor 1 não existe, ele vai retornar o ponto de inserção. Qual é o ponto de inserção que 1 deveria ser inserido? O 1 deveria ser inserido aqui na posição 1, ou seja, ele deveria pegar o lugar do 2, o 2 teria que mover para a direita. Mas como ele não existe, ele retorna menos ponto de inserção, menos 1. Agora, William, por que ele retorna esse menos 1 aqui? Porque é o seguinte, quando você está buscando, existe a possibilidade, por exemplo, eu vou passar aqui menos 1. Nessa lista menos 1, qual é a posição que ele deveria ser inserido? É na posição 0. Mas o problema é, se você não tivesse esse menos 1, se esse cara fosse mais ou menos assim, o que ia acontecer?
no caso aqui, nosso menos 1 teria que ser na posição 0, mas se nós fizermos uma busca, por exemplo, do 0, Ctrl Shift F10, ele está na posição 0. Ou seja, se ele não tivesse esse menos 1 aqui, os dois valores seriam 0 e 0. Aí você não teria como saber se era o índice que existe ou se é um valor, a posição que você deveria inserir. É por isso que você tem esse menos 1 aqui. É a garantia que ele te dá que ele só vai retornar um valor positivo somente se o que você estiver procurando existir dentro da sua lista. Se não existir dentro da sua lista, ele não vai retornar. Então é por isso que nós temos esse menos 1 aqui. E é claro, você não pode inserir negativo na sua lista. Teria que fazer uma matemáticazinha de volta para você pegar o índice na posição correta. Bom, então, continuando, esse é um exemplo que nós fizemos, mas é um exemplo puro, usando valores numéricos. Então, nós tivemos que dar o sort. Se você não der o sort e executar aqui com Ctrl Shift F10, né, você não tem garantia, porque não está ordenado. Então, você não sabe, né, se a posição que ele quer inserir é a posição que deveria estar. Né? Ele retornou um valor aqui, o 0 na posição 1, mas na verdade o 0 teria que ser na posição 0. Então, continuando, vamos ver agora, por exemplo, caso a gente tenha algo customizado. Então, nosso binary search aqui, teste 01 para os integers. Agora vamos criar outra classe, pode dar um Ctrl C, Ctrl V e renomear para 02. Aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou lá no nosso mangá sort e vou copiar aqui esse valor que nós temos. Bom, aí digamos que a gente quer fazer a busca. Nós podemos pegar aqui o nosso for também. Ctrl Shift F10, só para executar. Então, ó, por enquanto, não está ordenado. Se nós quisermos utilizar o binary search, nós precisamos primeiramente ordenar. Para nós ordenarmos, collections.sort, e eu vou ordenar nossa lista de mangás. Ctrl Shift F10, eu não lembro mais pelo que a gente está ordenando, nós estamos ordenando por deixa eu passar esse cara aqui para cima, só para a gente ver. Se não me engano é por preço. Não, estamos ordenando por nome. Então, o nosso collection.sort está ordenando por nome, porque lá no nosso mangá, o comparable, ele está usando o nome. Bom, aí se eu quiser fazer um binary search, digamos que eu quero fazer um binary search, preciso obviamente de um objeto novo, então eu vou pegar esse objeto aqui, Alt Enter, eu vou dar um replace apenas nesse aqui, mangá to search. Então, o mangá que a gente quer buscar, salt collections.binary search. Eu quero que ele procure dentro de mangás esse mangá aqui. Ctrl Shift F10. Então, esse mangá aqui está na posição 2. Então, 0, 1, 2. Que realmente é o mangá do Dragon Ball Z. Caso vocês tivessem feito uma ordenação customizada, então, por exemplo, a gente está ordenando aqui por nome. Mas se nós passarmos, por exemplo, esse mangá por ID, passar aqui, por exemplo, new, a gente pode fazer o seguinte, em vez de utilizar dessa forma, vou fazer o seguinte, vou chamar agora mangás.sort e vou passar new mangá by ID comparator, porque agora eu estou comparando por ID. Então, eu estou procurando por ID, você pode ver aqui que ele já se perdeu, ou seja, eu preciso, quando estiver fazendo uma ordenação customizada, também passar o objeto por ordenação. Como você pode ver aqui, ele pede também, ele tem uma opção sobrecarregada de comparator. Aí a gente pode passar o mesmo valor aqui. Então, para você não ter que ficar criando, você pode criar, replicando o código, você pode criar aqui replace
os dois, Mangaba ID Comparator, aí você passa essa variável de referência aqui, e você passa essa variável de referência aqui também. Então agora, Ctrl Shift F10, ele realmente achou o nosso Dragon Ball Z, está na posição 1, 0, 1. Lembrando que isso daqui é uma lista. E um comportamento que você precisa tomar cuidado é que ele não está usando o equals para encontrar. Então, a gente está ordenando por ID, e nós estamos passando o ID 2, então ele fala para você que o ID 2 está nessa posição 1, né? Mas se você, por exemplo, trocar, digamos, agora eu estou passando o Dragon Ball Z na posição 6, e você executar Ctrl Shift F10, ele retorna menos 6. Por quê? Porque a posição aonde ele deveria ser inserido. Nós temos o índice de 0 a 4, mas o tamanho é 5, né? Ou seja, é o tamanho, a posição que tem que ser inserida é menos 1. Nesse caso aqui, seria menos 6. Então, é assim que funciona o Binary Search. É por isso que é importante você estar com a sua lista ou array, porque ele também funciona para array. Apesar de nós não termos utilizado, eu voltei aqui para 2. O array é a mesma coisa. Se tivesse um array, você pode usar arrays.binary search, mas as mesmas regrinhas se aplicam. Você precisa ter esse cara, a sua lista, né, seu array, nesse caso, organizado na ordem. Pode ser a ordem alfabética, pode ser a ordem numérica, ou se for por objeto, você tem que lembrar de passar o mesmo comparator se for, digamos, customizado, ou se não for, você não precisa se preocupar por causa do comparable. Bom, então era isso, galera, que eu tinha para falar para vocês na aula de hoje. Vamos continuar com mais assuntos na próxima aula. Até mais!